Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da pré-eclâmpsia? Então, vamos lá, tá? Quais são os objetivos, né? Diagnosticar a causa da hipertensão, a gravidade da hipertensão, estabelecer o diagnóstico diferencial das diversas formas de hipertensão e avaliar as condições de vitalidade e maturidades fetais. Bom, então a gente pode partir de um diagnóstico pré-clínico. Como que a gente suspeita que essa paciente pode vir a desenvolver pré-eclâmpsia? Existem alguns testes, né, que estão lá relatados na literatura, como o teste pressórico do frio, o teste de infusão de angiotensina e o Rollover teste. Vamos falar sobre, entende? Os mais comuns, né? O Rollover teste também é chamado teste do rolamento ou teste de Gantt. Ele é realizado entre 28 e 32 semanas e é um teste bastante simples. Consiste em colocar a gestante em decúbito lateral por 15 minutos e medir a pressão. Aí depois coloca ela em decúbito dorsal e mede a pressão no primeiro e no quinto minuto. Se tiver um aumento de 20 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, ou no primeiro ou no quinto minuto, a gente diz que o teste é positivo. Tá? E o que quer dizer esse teste positivo? Quer dizer que 76% das pacientes que tinham teste de Gantt positivo desenvolveram a pré-eclâmpsia. E a grande maioria, 91,5%, das que tiveram o teste negativo, permaneceram normotensas. Então, o teste de Gantt é um teste de triagem bem bacana, bem fácil de ser executado, pode ser feito em qualquer lugar, né? E que vai diferenciar aquelas gestantes que vão para um ambulatório de gestação de alto risco, para um acompanhamento, entende, mais de perto, daquelas que vão permanecer nos ambulatórios de risco habitual. O único inconveniente do Gantt é que ele é um teste de realização tardia, olha só, entre 28 e 32 semanas, aquelas pacientes que apresentam as formas graves da doença, a gente já está até às vezes interrompendo a gravidez nessa época, tá? Então essa é uma das desvantagens do teste. E o teste da angiotensina? O teste de angiotensina é um teste bacana, é um teste precoce, tá? Mas é um teste caro e precisa de pessoal especializado, bomba de infusão. Qual que é o objetivo desse teste? É você infundir uma quantidade X de angiotensina com o objetivo de aumentar em 20 milímetros a pressão diastólica, tá? Fora da gravidez, eu preciso de 7,4 nanogramas por quilo minuto para obter esse resultado. Como a grávida normal tem aquela placentação que a gente conversou na aula anterior, né, da onda de migração trofoblástica, fazendo com que aqueles vasos, né, se tornem vasos de alto fluxo de baixa resistência, né, porque lembram, a camada média da arteríola espiralada, né, foi destruída pelo sincício trofoblasto. Então eu vou precisar do dobro da dose de angiotensina para obter a mesma resposta, ou seja, aumentar 20 milímetros a pressão diastólica. Então é assim, fora da gravidez eu preciso de 7,4, nas pacientes que vão continuar normotensas, ou seja, grávidas normais, eu vou precisar de 12 a 14 nanogramas por quilograma minuto, e naquelas que vão desenvolver hipertensão, então elas têm um comportamento bem parecido com fora da gravidez. Muito bem. E o diagnóstico clínico? Bem, o diagnóstico clínico, sem dúvida nenhuma, tá? Não pode faltar hipertensão, tá? Pode faltar edema, pode faltar proteinúria, mas não pode faltar hipertensão. É o sinal mais frequente, de maior relevo. A gente tem que lembrar que no primeiro e no segundo trimestres ela diminui por conta da diminuição da resistência vascular periférica, da vasodilatação ocasionada pela presença de uma fístula arteriovenosa símile, que é a placenta. Muito bem, mas o que vem a ser hipertensão? Bom, hipertensão são valores iguais ou maiores que 140 por 90, quando a gente desconhece os níveis pressóricos anteriores, tá? Achava-se antigamente, né, que o aumento de 30 na sistólica e 15 na diastólica, quando a gente conhecia os níveis pressóricos anteriores, também era uma boa forma de se fazer o diagnóstico. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, tá? Como que tem que ser feita a medida da pressão? Bom, pelo menos 2 aferições, tá? Usando preferencialmente um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, manguito com as dimensões adequadas para cada braço. A paciente tem que estar sentada por pelo menos 5 minutos antes do procedimento e o braço tem que ser colocado na altura do coração. Isso tudo influencia sobremaneira, né, nos níveis da pressão arterial.
O edema, ele é patológico quando ele é excessivo, quando ele é generalizado e quando ele é depressível. É aquele que não desaparece com repouso e que forma cacifo, tá? Geralmente, o ganho ponderal devido a edema é maior do que 1 kg por semana. E se associado à hipertensão, ele deve ser sempre valorizado, tá? Então, aqui a gente tem umas perninhas inchadinhas, né? Difícil, às vezes, porque as grávidas, no final da gravidez, elas costumam, né, ter edemas de membro inferior, até porque o útero comprime, né, a veia cava, dificultando dessa forma o retorno venoso, né, e fazendo com que ocorra uma estase venosa, né, nos membros inferiores, né, ocasionando o edema. Bem, o diagnóstico laboratorial. Eu tenho uma série de exames que vão estar normal ou vão estar alterados, dependendo do momento, né, do ciclo em que eu pego esse quadro, né, de pré-eclâmpsia. Então, a clearance da creatinina vai estar normal ou aumentada, a ureia vai estar normal ou ligeiramente aumentada, o ácido úrico não. Por se tratar de uma patologia catabólica, ele está sempre aumentado. A creatinina vai estar normal ou aumentada, é um bom norteador da função renal, do que está acontecendo lá no rim. As proteínas totais vão estar diminuídas, o hematócrito e a hemoglobina vão estar aumentados, as plaquetas diminuídas e no fundo de olho a gente vai observar um vasoespasmo e um edema, né, nos vasos da retina. Proteinúria quando superior a 300 mg por litro na urina de 24 horas, né? Ela é importante, né? E se associada à hipertensão, ela eleva o risco perinatal. Da mesma maneira que a hiperuricemia, né? Quando eu tenho níveis de ácido úrico maior do que 6, né? Isso é de grande valia, né, para o prognóstico dessa gravidez. Em relação ao diagnóstico diferencial da pré-eclâmpsia, ele se faz com todas as situações que cursam com hipertensão, né? A hipertensão crônica, que é mais comum, né? O lúpus, que ele é pouco diagnosticado, mas ele é muito mais frequente do que a gente imagina, e todas essas situações que cursam com síndromes hipertensivas, né? O diagnóstico diferencial da eclâmpsia deve ser feito, né, na grande maioria dos casos, pela, né, ser a mais comum com a epilepsia, né, e não tão comum, mas extremamente grave, a tromboflebite cerebral puerperal. O diagnóstico histopatológico, ou seja, o padrão ouro para o diagnóstico da pré-eclâmpsia é através da histopatologia renal, né, com o achado daquela glomeruloendoteliose capilar, né, que sela, então, o diagnóstico. Mas, obviamente, numa paciente plaquetopênica grave, né, fazendo quadros de coagulação intravascular disseminada crônico, ninguém vai puncionar um rim, né, correndo o risco de um sangramento, né, incoercível. Então, basicamente, gente, é isso aí em relação ao diagnóstico. A gente se vê daqui a pouquinho.